Gostaria de hoje falar sobre um tema bastante interessante e que percorre a história da estética ao longo de todos os tempos no Ocidente. Trata-se da catarse. Este termo e, ao mesmo tempo, este conceito é um conceito que vai conhecer uma série de transformações ao longo do tempo e vem acompanhando o pensamento estético ao longo desse período por vários pensadores. Não é? O primeiro deles, que tornou-se importante, foi Aristóteles. E ele vai então empregar o termo catarsis, em grego, na sua famosa obra Poética. Neste caso, a tragédia grega, que é o assunto dominante da sua obra poética. Então, em certo momento, Aristóteles vai dizer que a tragédia ela possui uma função ou ela possui um objetivo. E qual é este objetivo? É exatamente produzir a catarse. Naquele tempo e naquela acepção, o que é que isto queria dizer? Existia fundamentalmente uma explicação que percorria dois grandes ambientes culturais naquele momento, que eram a medicina de um lado e a religião de outro. Do ponto de vista da medicina, a palavra catarsis, em grego, ela foi empregada por inúmeros autores, mas nós temos uma notícia mais consistente dela nos escritos de Hipócrates. E ali ela vai aparecer, então, com o sentido de purgação, extirpação ou até mesmo de sudorese. Procedimentos que eram empregados pelos médicos para promoverem determinadas reações junto ao corpo. E estas reações estavam sempre ligadas à expulsão de determinados líquidos ou de determinados humores, como eram chamados naquela época, não é? Maléficos para o corpo. Então, este sentido de purificação ou ainda de exudação, não é? Sudorese, tinha a ver com esse tipo de emprego. No ambiente religioso, a palavra também aparecia, e lá ela tinha o sentido de exorcismo. Ou seja, acreditava-se, naquele momento, que maus daimones poderiam penetrar nos corpos. E, portanto, para promover a expulsão desses maus daimones, era necessário um exorcismo, que não deixa de ser uma forma de purificação também, não é? Mas agora não é uma purificação no plano do corpo, no plano do soma, mas sim no plano da psique, e que, portanto, é um princípio imaterial. Muito bem, quando nós chegamos no período iluminista, especialmente junto à cultura alemã daquele momento, nós vamos perceber que o conceito vai aparecer tanto na obra de Baumgarten, como na obra de Kant e como também na obra de Hegel. E em cada um desses diferentes pensadores, ela vai estar associada às formas de prazer ou desprazer. Então, é dentro dessas acepções que nós vamos perceber as associações que serão estabelecidas, especialmente por Kant, relativas ao que ele chamou de juízo estético. Nesta acepção, nós vamos nos dar conta de que a catarse ela ainda está num plano bastante elementar e superficial quando nós pensamos as nossas percepções, não é? E as nossas sensações. Então, as primeiras sensações causadas por um produto artístico estão muito associadas a estas duas qualidades que eu acabei de mencionar, ou seja, a questão do prazer ou do desprazer. E aí, então,
com esta acepção, a palavra vai continuar seguindo o seu tempo até nós chegarmos ao começo do século XX, quando vamos reencontrá-la redimensionada na palavra de Freud. Freud, ao criar o método psicanalítico, ele supunha, ou ele desejou, né, que este método obtivesse um ponto de término, aquilo que ele nominou como cura, a cura do tratamento psíquico. Vem a ser um momento no qual aquele que está sendo analisado se defronta com o seu trauma, aquilo que lhe causou o problema. E ele tem que enfrentar este trauma. Então, com a ajuda do terapeuta, o paciente realiza esse enfrentamento e o vence. Nós vamos perceber que aí, desde o começo do século XX, a palavra catarse retorna ao ambiente da medicina, através, então, do procedimento psicanalítico, não é? E vai voltar com alguma intensidade a circular dentro do ambiente intelectual que existia, e mais uma vez ela vai se ligar com processos artísticos. Em Pleck, nós vamos encontrar o desenvolvimento da chamada Escola de Constança, que trabalhou com aquilo que ficou conhecido como estética da recepção, e, na sequência, como teoria da recepção. O que vem a ser isto? E, portanto, nós vamos encontrar entre estes primeiros teóricos ligados com a recepção, que foi Jauss, o desenvolvimento de uma série de diferentes questões, não é, que serão analisadas por ele e privilegiadas. Entre elas, exatamente a catarse. Então vamos perceber que a catarse, que tinha sido tão arduamente discutida na primeira metade do século, vai voltar aqui na segunda metade do século, agora redimensionada. Se tornou um verdadeiro marco nos estudos da recepção. Jauss vai desenvolver as suas ideias fundamentais a respeito deste movimento, e ao colocar as questões ligadas com a catarse, ele vai propor algumas possibilidades de existência da catarse, e que são há uma catarse associativa, uma catarse admirativa, uma catarse propriamente catártica, uma outra chamada de simpatética, e ainda uma última que será chamada de irônica. Vejamos então, uma a uma, quais são estas distinções que Jauss estabelece e como elas podem nos ajudar a compreender com mais intensidade, não é? As suas diferenças e como nós nos colocamos diante dos produtos artísticos. A primeira destas características ou categorias criadas por Jauss, pensadas por ele, vai ser chamada de catarse associativa. O que vem a ser isto? Sobretudo, aquela que está vinculada com o jogo, quando o espectador se coloca dentro dele e pode experimentar sensações e prazeres advindos da confraternização, da irmandade ou do estreitamento de vínculos sociais, atingindo até mesmo, em experiências mais densas, limites próximos da regressão ou da ritualização pré-lógica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos ser arrebatados pelo produto artístico com uma tal intensidade que quase nós nos fundimos com ele.
É claro que esta é uma forma de catarse muito profunda, não é? E que costuma estar ligada com manifestações, sobretudo performáticas, não é? Ou seja, manifestações artísticas que estão próximas aos rituais, manifestações que estão muito, que evocam muito de perto características que nos tocam sob vários pontos de vista. E nessas condições, portanto, nós podemos nos deixar arrebatar por esse tipo de produto, entrar nele e compartilhar com os próprios intérpretes, com os próprios performers, não é? A sua própria realização. Então, esta é uma categoria de catarse bastante profunda. Vejamos agora a próxima acepção, que é a que ele chamou de admirativa. A catarse admirativa é o resultado de uma valoração muito positiva do herói, tomado como um exemplo de conduta ou de sabedoria, um ser superior que desperta desejos de emulação, concordância ou exemplaridade a ser exaltada. Esta catarse, portanto, ela está muito vinculada com a principal personagem de um determinado enredo, seja ele de que natureza for. Pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um romance ou uma peça de teatro. Ou seja, produtos artísticos que apresentam estas vidas heróicas, não é? E nós, então, somos tomados de uma simpatia por este herói. Ou seja, nós o acompanhamos, nós passamos a viver com ele as mesmas vicissitudes que ele experimenta, não é? As mesmas alegrias e os mesmos regozijos. Então, é neste sentido que esta admiração se produz. No caso do chamado anti-herói, que seriam os personagens que exatamente contrariam, não é, as predisposições do herói, esse tipo de catarse pode despertar duas posições. Ou ela se torna antipática, isto é, nós vamos evidenciar uma antipatia em relação a esse anti-herói, ou ao contrário, ele também poderá despertar a nossa simpatia. Ou seja, nós também poderemos embarcar no seu próprio mundo mental e convivermos com os atos que ele vai praticar, quase sempre desmoronando as estruturas dentro das quais ele vive. E esta é a razão central pela qual ele é tomado como um anti-herói. A outra espécie é a catártica. É aquela que resulta da empatia produzida em relação ao herói que sofre castigos ou injustiças, e que quase sempre vai aparecer em dramas e tragédias, uma vítima dos reveses da sorte ou da infelicidade. Mas esse mesmo tipo de emoção pode nos tomar a respeito de comédias, quando nós vamos ver heróis picarescos, principalmente, que são aqueles que saem de situações engraçadas, que são muito espertos e conseguem dar o golpe do baú ou então enganar outras personagens. Então também nós temos aqui uma identificação que se dá exatamente pela mazela da sociedade. Simpatética, ela opera pela compaixão, manifesta pelo espectador em relação a um herói que é imperfeito ou faltoso, um homem comum ou simples mortal sem maiores atributos, quando a identificação é quase sempre intensa, quer no plano moral, sentimental, solidário ou como um autorreconhecimento de sua própria finitude, incapacidade ou condição. Então, aqui
essa modalidade de catarse vai surgir exatamente diante daquele que é conhecido como o herói comum ou um herói cotidiano. Isto é, uma personagem que não possui nenhum dos traços clássicos, nem do heroísmo e nem do anti-heroísmo. Mas, pelo contrário, esta sua condição de quase anônimo ou esta condição de desconhecido, não é? Aquele ser sobre o qual não repousa nenhuma virtude de ordem superior, também poderá nos despertar um sentimento positivo de acompanhamento. Por quê? Porque nós nos identificamos com ele, porque ele fala muito de perto a nossa própria condição, que é esta condição de anônimos, não é? Esta condição desprovida das características heróicas. Então aqui nós temos a chamada catarse simpatética, ok? A outra condição que Jauss vai levantar é a chamada catarse irônica. E o que é que vem a ser esta catarse? Ela é causada, sobretudo, pelo estranhamento, mas também pela recusa ou a percepção de pronunciadas diferenças entre ele, a personagem, e eu, o que leva à reflexão crítica a uma mais funda percepção das forças atuantes para enredar o herói ou o anti-herói na situação apresentada. Por que irônica? Porque, de alguma maneira, ela nos mobiliza para pensarmos exatamente sobre as razões que levam aquela personagem a assumir este ou aquele ato, a praticar esta ou aquela ação. E, normalmente, esta personagem é apresentada de um modo mais distanciado pelo seu autor. E isto vai fazer com que a nossa atenção se volte exatamente para as circunstâncias dentro das quais a personagem age. Isto vai fazer com que nós prestemos mais atenção ao conjunto de circunstâncias que levam a personagem a assumir a sua condição de agente do que propriamente a natureza da sua ação, que muitas vezes não tem grande importância ou não altera fundamentalmente o curso de nada, mas ela é a ação possível de ser realizada por aquele tipo de personagem. Não é? Então, esta ironia que é inoculada pelo autor nesta personagem, ela nos atinge, ou seja, é como se ela voltasse sobre nós próprios e nos colocaria diante de uma auto-interrogação. Então, o que é importante de ser percebido aqui em relação à questão de qualquer uma dessas modalidades de catarse é aquilo que Jauss vai qualificar como a concretização. Ou seja, é o momento no qual nós, enquanto leitores ou espectadores, conseguimos realizar completamente os conteúdos mobilizados por aquela obra de arte. E neste sentido, então, há um certo momento em que nós somos arrebatados, ou que a obra nos toca de um modo mais profundo. Seja por uma frase, seja por uma cena, seja por algo que ocorre no plano da narrativa ou no plano do espetáculo, quando nós estamos no caso do teatro, não é? E que nos toca particularmente. Então esses são alguns dos elementos mais significativos que ainda hoje estão vigentes quando nós falamos em catarse. Eu espero que tenha sido interessante esta colocação e solicito a vocês todos que se inscrevam no canal, não é? E assim poderão acompanhar mais de perto outras conversas que teremos no futuro. Vocês também podem deixar os seus comentários e podem sugerir novas abordagens aqui neste canal. Por enquanto é só
e até um próximo encontro.